Participa com a gente aqui no nosso estúdio. Eu recebo a psicóloga Patrícia Marilac. Obrigada, Patrícia, pela sua participação com a gente. Obrigada, Beta. Boa tarde. E a mamãe que está aqui também quase surtando, Evelyn Farias. Boa tarde, amiga. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos aí. Vem cá, como é que tá esse clima aí de volta às aulas na sua casa? Agora vai começar a mudar, né, as coisas. Já estão mudando um pouco, dormir mais cedo, entendeu? Aquela rotina. Só que eles um chora, não quero ir para a escola. O outro fica mais ou menos animado, mas não sabendo eles, que é o futuro. O futuro hoje pode ser chato, hoje pode ser desgastante, mas lá na frente vai ter a recompensa. Patrícia, por onde a gente começa, hein? São tantas questões, eu tiro por mim. Ó, a alimentação aqui nas férias fica tudo a Deus dará, não é verdade? Acaba que come mais doce, horário que vai dormir mais tarde, às vezes um pouco mais tempo também de televisão. Como é que a gente faz para ajustar isso? Começa pela mãe, começa pelos pais, né? Então, quando fala, é chato, qual é a intenção que o pai e a mãe têm ao trabalhar essas questões com os filhos? Então, a gente começa pelo significado. Então, eu tenho um filho de 1 ano, por exemplo, que eu falo com ele, olha, você está indo para um lugar, conhecer um monte de gente nova e descobrir várias coisas interessantes. Então, quando a gente coloca esse peso no nosso significado, na nossa palavra, a criança absorve isso, né? E trabalhar com a criança também, Beta, que são ciclos. Nós temos os ciclos das férias que precisam ser aproveitados, mas o ciclo de estudo também precisa ser aproveitado, porque é isso que vai fazer com que a criança se desenvolva intelectualmente, socialmente. Então, tem vários aspectos aí que a gente precisa olhar. Agora, a Evelyn tocou num ponto importante. Vamos falar do medo, que às vezes ou a criança está trocando de escola, ou então às vezes está até na mesma escola, mas vai ter um professor novo, vão ter amigos novos, aí relata esse medo. Eu não sei, a mãe... Você está sentindo isso um pouco no seu? Assim, eu senti, mas o medo está partindo de mim, Roberta, por causa do João Paulo. É muito bom estudar, a gente mandar eles para a escola. Eu quero até dar os parabéns a todos os professores e educadores, porque eles cuidam do nosso filho, né, Roberto? Então, assim, a gente fica grato, mas, ao mesmo tempo, dá um pouco de medo pela forma, às vezes, que ele vai reagir e como reagir também com ele. Então, assim, mas... A gente acaba transmitindo isso para as crianças, igual a gente tem uma amiga aqui no trabalho também que estava hoje quase chorando, a filha dela está entrando numa escola nova. Eu falei, calma, relaxa. A gente transmite isso? Transmite tudo, né? Consciente e inconscientemente. Então, o medo, ele é bom, porque ele te prepara de alguma forma. Mas como que você trabalha o medo ao seu favor? Transformando em coragem e conversando com a criança. Não fingir que não exista a emoção, porque não fingir não faz com que você trabalhe a sua emoção em você e nos seus filhos, né? Então, é importante você entender, esse medo parte do quê? Será que ele vai lidar bem com os coleguinhas de trabalho, os coleguinhas de escola? Então, deixa eu conversar com ele, olha, e se alguém te bater, o que você faz, né? Então, é ir fazendo esse trabalho prévio, porque muitas vezes a gente só conversa com as crianças depois que as coisas acontecem. Então, é importante trabalhar esses cenários de forma prévia para você desenvolver a inteligência emocional da criança. WhatsApp, como é que está sendo esse assunto aí de volta às aulas na sua casa? As crianças estão mais ansiosas, eufóricas ou não? Estão com aquele receio? E como é que está sendo também a própria adaptação dessa rotina? E aí, na sua casa, essa mudança está sendo brusca? A partir de hoje, dormir mais cedo, hein? Ou não? Você está reduzindo aos poucos esse horário? Reduzindo aos poucos. Brincando. Aí dorme mais cedo. Só que o bom é que eles acordam cedo quando começam a estudar. Vai ser um pouquinho difícil. Mas eles também dormem cedo, porque chega muito cansado. E celular tem que cortar, Roberto, porque eu vou te falar, tá? Eles... tudo é o celular, mas nós também, né, gente? Então... A gente até fez um programa especial sobre esse assunto no último sábado agora. E sobre essa transição... Patrícia, deve-se ir reduzindo aos poucos esse horário ou não? Vamos cortar logo o mal pela raiz. A partir de hoje, todo mundo dormindo 8 horas da noite. Esses tempos já passaram, né, Beta? Então, o ideal mesmo, se a gente for falar assim, é compreender que
quebra de rotina ela não pode acontecer nem durante as férias, né? Uma pequena quebra, tudo bem. Mas uma coisa muito brusca, a criança está acostumada a dormir 10 horas da noite, 8 horas da noite, ela começa a dormir meia-noite, tem alguma coisa errada aí. Então, é permitir com que a criança vivencie, né, as férias, mas trazendo também à tona os limites, porque senão ela vai entender que o limite é só quando ela volta à escola, né? Então, é bacana fazer uma transição suave, tanto saindo das férias quanto retornando às férias. Olha só o comentário da Maria da Conceição, que interessante, e isso mostra a realidade de muitas mães. Ela diz o seguinte, ela é lá de Campo Grande, e ela falou que minha filha vai para uma escola nova e vai de ônibus. Ela está nervosa e eu também. Essa é a realidade de muitas mães, porque trabalham e aí começam a ensinar para os filhos a andar com os próprios, né, passos, dar os próprios passos. Mas qual é a idade que a gente consegue confiar dela chegar a esse ponto de pegar um ônibus sozinha, Patrícia? Beta, eu digo que é muito também da maturidade da criança, né? Então, às vezes, não é nem só da maturidade, às vezes é também do que os pais têm condições. Então, a gente tem que entender o mundo ideal e o mundo real. Então, é entender que idade que a sua criança tem, o que você precisa conversar com ela, o que você precisa alertá-la e orientá-la. E, como mais uma vez, né? É transformar a ansiedade, o nervosismo, o medo em preparação, porque aí, geralmente, não tem muito errado. Qual é a dica que você deixa para essa mãe em relação uma dica prática em relação a esse trajeto? De repente, fazer junto, ter uma experiência junto e depois a criança vai? Não, acho bem bacana, assim, ter uma experiência, se puder, né, ter uma experiência junto, ir conversando com a criança, com o adolescente, para poder ela ir perdendo esse medo aos poucos, né? Porque do mesmo jeito que a emoção não vem de uma vez, ela também não vai de uma vez. Então, é realmente trazendo esse significado e significando para com que a criança e o adolescente percebam isso como um laboratório de descobertas e não como um laboratório de medos e de nervosismo e apreensão. Então, é trazer sempre o outro lado, as descobertas, o que vai ser de interessante, né? Porque o medo prepara. O medo demais paralisa. Então, como que você vai usar esse medo na preparação? Conversando com a criança e ressignificando isso, tanto na mãe quanto nos filhos, né? Tem outra mãe aqui. Boa tarde. Já falei aqui que essa semana vai começar a dormir mais cedo para o corpo voltar a acostumar. O filho não gostou muito não, mas não tem que gostar não, tem que obedecer, a mãe falou. Tem outra mãe aqui que diz, olha, eu tô com muita pena da minha Helena, é o primeiro ano dela na escola. E uma outra mãe também falou aqui, eu já coloquei minha filha de 9 meses na escolinha, doeu, mas se desenvolveu muito bem, trabalhamos de casa, muita reunião, seria uma ajuda e tanto a escolinha. O Elis também, lá de Jacaraípe, fala, Nicolas é meu filho, vai fazer 14 anos, está indo para o 8º ano e a mãe dele ainda fica preocupada. Minha filha, eternamente a mãe vai sempre se preocupar, né, Evelyn? Não vai? Sim, não tem como não se preocupar, mas é o futuro deles, né? Patrícia, um recado para a mãe que está colocando o filho no primeiro ano na escola. A preocupação cuida, mas exagerada, ela cria uma bolha em volta da criança. Eu falo porque, além de psicóloga, eu também sou mãe de um neném, né? De 1 ano, que acabei de colocar na creche. A gente sofre tanto o primeiro ano. Sofre, mas faz parte, né? Faz parte dessa construção do sujeito, dessa construção da identidade. Então, é importante deixar a criança vivenciar esse laboratório de descobertas que é a escolinha. É isso aí. E quando o neném fica feliz, aí que a gente fica mais feliz ainda. Que eles deem certo também, né? Nessa volta à rotina, adaptação às aulas. Obrigada, mamãe. Dá um beijo nas crianças. Obrigada, Paty, também pela sua participação.